Vai lá para o efeito. Gente, dando continuidade, ainda a competência 5. Agora nós vamos falar do elemento efeito. Efeito é o objetivo. Outro elemento muito importante para a competência 5. Efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos pela ação proposta. Né? Por exemplo, se você coloca implementar a educação financeira na escola, com que objetivo você escolheu essa ação? Implementar com o objetivo de que os alunos, né, tenham conhecimento sobre o correto manuseio do dinheiro. Então, o efeito você vai elaborar de acordo com a elaboração da ação na hora de montar a conclusão. É só vocês perguntar para que fazer, né? Só que não vão perguntar na redação, vão perguntar para vocês e a resposta, tá? Responde. Para que fazer? Para, ou então, com que objetivo fazer? Qual a finalidade, o efeito social positivo da ação sobre a tese proposta? Você faz essa pergunta. E aqui também tem uma lista de efeito para alguns ministérios, para os mais usados na redação. Passa aí, vamos ver alguns efeitos para o Ministério das Mulheres. Cuidado, gente, na hora de usar o afim. Muito cuidado, porque os alunos erram muito. Se vocês colocar o afim junto, tem uma inadequação coesiva, não conta como efeito, não. O afim junto é afinidade, é outro sentido. Por exemplo, geografia e história são áreas afins, quer dizer, áreas relacionadas. Vocês têm que colocar separado. Eu já tenho tanto medo, assim, deles colocar junto, que eu já digo assim, gente, vamos colocar para quê, ou com o fito de, ou com o objetivo de, ou com o intuito de, porque se colocar o afim junto já erra. Tem que ser separado. Cuidado. Pode passar. O efeito para o Ministério das Mulheres, a fim de promover a igualdade de gênero nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, com o fito de amparar mulheres em situação de vulnerabilidade, a fim de fortalecer. Aí esse afim dá certo tudo, dá tudo que eu digo dos conectivos de efeito, com o fito de, com o objetivo de, ou para fortalecer a participação das mulheres na vida política. Agora, efeitos para o Ministério da Educação, visando ao desenvolvimento crítico dos alunos, né? Então, se eu coloquei aqui, também o efeito, ele pode responder o modo meio também. Com que objetivo eu escolhi por meio de aulas que estimulam a criticidade do tecido civil? Com o objetivo de desenvolver o senso crítico dos alunos, com o objetivo de formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores da problemática, visando a promoção de um ensino que ultrapasse as metodologias arcaicas, né, que são aquelas tradicionais, com a finalidade de evitar a evasão escolar no território brasileiro, né, vocês até já fizeram sobre a evasão escolar, pode passar. Tem efeitos também para o Ministério da Agricultura e Pecuária, que é outra agente, né, que pode ser para garantir a segurança sanitária dos produtos de origem animal, ou visando o fortalecimento da agricultura familiar comunitária. Aqui é mais para consulta. Efeitos, pode passar. Vamos ver efeitos para o Ministério do Meio Ambiente. Com o intuito de conscientizar a população sobre questões ambientais, vocês já podem colocar na conclusão sobre os impactos do lixo ao meio ambiente. Alguém quer falar? Com o fito de promover a agricultura sustentável. Eu quero falar. Com o objetivo de reduzir o desmatamento e a degradação florestal.
para promover a conservação da biodiversidade. Então, todos esses efeitos aqui, vocês podem consultar quando for fazer a conclusão de vocês. Efeitos para o Ministério da Igualdade Racial. Então, vocês estão fazendo uma redação sobre racismo, né? E colocou esse agente aqui, Ministério da Igualdade Racial, com o intuito de reduzir a violência racial, para garantir o acesso igualitário à educação de qualidade, com o objetivo de combater o racismo estrutural, entendeu? Tem vários aqui para vocês pesquisarem. Pode passar. Vamos ver efeitos para o Ministério da Saúde. A fim de propiciar uma vida digna à população, com o fim de combater os estigmas associados às doenças mentais, né? Com o propósito de evitar a propagação de doença, com o fim de deixar a população informada quanto aos cuidados que se deve ter no combate à doença, visando ao fim dessa prática que põe em risco a vida de muitos brasileiros, aí pode ser qualquer prática, prática da automedicação, prática de tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, qualquer tema é versátil, para proporcionar uma saúde de qualidade a toda a população. E também vamos ver efeitos para o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, a fim de promover uma vida de qualidade às pessoas de baixa renda, com o fim de incluir pessoas com deficiência no meio social, pode passar, com o propósito de promover a segurança alimentar da população carente, né, se for sobre a fome, com o fim de assegurar direitos básicos à população carente. E pode passar, e é só consulta, gente. Aqui é mais, é para vocês consultarem quando estiverem produzindo. Pronto, ó, eu vou dar uma dica aqui que é assim: muita gente, quando vai fazer o modo meio, pensa que pode colocar o através de campanhas, através das redes sociais, parece que pode, mas se vocês colocarem o através, vocês têm um modo meio anulado. Então, nem pense que coloquei através de verbas governamentais e ganhei 40 pontos, que não valeu, tá? Por que vocês não vão usar a palavra através? Gente, é só o que eu tenho aqui, é foto, é redação com o através, no modo meio tem vários. Ó, você pode perder pontos preciosos por falta de uma coerência na argumentação. Essa palavra significa atravessar algo, né? Então, eu não posso dizer que o governo ajudou a população através das Forças Armadas. Está errado. Eu tenho que dizer que ele ajudou a população por meio das, ou por intermédio das, ou mediante as Forças Armadas. Entenderam? Nada de usar através. Coloca aqui, viu? Bem grandão numa folha, através, não. Tá bom? Agora nós vamos ver ações nulas. Gente, quando eu começar o treinamento, qualquer mudança, eu atualizo a apostila e volto aqui de novo. Mas sempre são os verbos nulos, são esses. Pode, só está dando para ver dois, coloca só mais um pouquinho. Ó, o que é ação nula? Pode deixar aí. Ação nula é aquela que não vale. Então, quem colocar agir, o governo deve agir, atuar, ressignificar, chamar atenção, dialogar. Dialogar dava para poder, mas não pode. A família deve dialogar com os filhos. Nem pense que ganhou 40 pontos colocando esses verbos. Não pode. Abrir os olhos para o problema. Então, quem colocar, agir, atuar, ressignificar, chamar atenção, dialogar e abrir os olhos para o problema, é ação nula, não vale. A não ser que mude. Olha, o conscientizar fazia parte desse grupo, eu já cortei. O conscientizar agora pode, viu? Não podia. Se você colocasse conscientizar a população, não considerava, não era nulo conscientizar. Estava aí também, eu cortei porque agora pode, entendeu? Então, sempre tem mudança. Se eles colocar mais algum verbo na lista nova, eu volto aqui para dizer, tá bom? Eu sempre estou atualizando minhas apostilas com as mudanças, só que a gente ainda não sabe.
Entenderam? Então, essas ações aí vocês não vão colocar, porque elas são nulas, elas não valem. Qualquer dúvida pode perguntar, pode passar. E agora nós vamos analisar conclusões de redações nota 1000 com os 5 elementos. Ó, gente, com os 5 elementos: agente, detalhamento, ação, modo meio e efeito. Ó, vamos ver. Ó. Se é conclusão, vocês vão concluir com conectivo conclusivo. Portanto, ó, essa daí ele já começa concluindo. Passou, né? Então, mas é melhor começar logo com retomada. Portanto, cabe ao Estado, ó, então o Estado é quem? É o agente. Estado foi o ser social, o ator social que o aluno aí escolheu para resolver o problema dele. Então, ele já ganha aí 40 pontos, já conta um elemento, Estado. Ó, o detalhamento, gente, ó, em sua função de promotor do bem-estar social. Então, só em colocar a função, o corretor já identifica que é um detalhamento. No caso, aí é um detalhamento do agente. Então, ele já ganha aí 80 pontos nessa junção de 40 do agente com mais 40 da função. Pronto. O que o Estado vai fazer? Ó, o verbo, a ação aí de verde, ó. Estabelecer uma ampla fiscalização do uso comercial do meio ambiente em áreas com maior volume de postos tradicionais. E a tese foi negligência do governo. Quando eu coloco negligência do governo como tese, eu posso chamar, é uma das teses mais fáceis de resolver. Eu posso chamar o governo mesmo, eu posso chamar o Estado, o Poder Legislativo, Executivo, entendeu? Pronto. Aí, por meio de que ele vai fazer essa ação? Mediante a mesma coisa que por meio de, por intermédio de, mediante a criação de mais delegacias especializadas no setor ambiental. Pronto. Com o objetivo de quê? A fim de garantir a preservação do estilo de vida desses indivíduos. Pronto. Gente, ó, prestem atenção. Até indivíduos, o aluno já tem 200 pontos aí, entendeu? A conclusão quer saber isso. Ele já colocou aí os 5 elementos. 200 pontos na competência 5. Se ele encerrasse indivíduos, ele já tiraria 200 pontos na competência 5, mas ele perderia 40 pontos na competência 3. Por quê? Porque ele só resolveu uma tese e falta resolver a outra. E tem que resolver as duas, viu? Então, se vocês só conseguirem resolver uma tese, vocês perdem ponto na competência 3, que é a que avalia o projeto de texto, entendeu? Aí agora eu volto para resolver a tese 2. Então, eu vou usar outro conectivo de soma e adição. Eu não uso lá na tese 2, eu não uso lá no tópico frasal 2, outro sim, além disso, né? Então, eu vou usar também na hora de fazer a segunda proposta. Agora, eu já vou resolver a tese 2. Outro sim é dever do governo federal. O que ele vai fazer? Ação. Organizar uma campanha de valorização de tais grupos. Ação. Por meio de quê? Por meio da divulgação de informativos em redes sociais e da realização de palestras em escolas. Aí o efeito, de modo a enfatizar a contribuição socioambiental desses cidadãos. Pronto, então até aí eu já tenho uma conclusão completa. Agora, gente, vocês não se preocupem em fazer uma conclusão desse tamanho, tá bom? A segunda proposta, ela pode ser bem curta. Tem aluno que faz a segunda do tamanho da primeira. Tem aluno que ele faz a segunda do tamanho da primeira, não precisa. Até porque não tem desse tamanho de linha.
O que eu aconselho vocês fazer? Vocês fazem a primeira completa, ó, vocês fazem a primeira completa e a segunda vocês podem fazer incompleta. Por exemplo, a segunda só precisa colocar o agente, a ação já vale. Ou então o agente, a ação, ou modo meio também já vale, entendeu? E aí depois o fechamento tópico, que é quando vocês retomam um dos repertórios já citados. Aí aqui tem outra. Vamos ver essa outra. Portanto, conectivo conclusivo, né? Faz-se imprescindível que a mídia. Então, a mídia é quem? A mídia é o agente escolhido aqui, né? Então, a mídia é o agente que eu escolhi. Qual é a função da mídia? A pessoa colocou aqui, instrumento de ampla abrangência, detalhou. O que a mídia vai fazer? Ó, informe a ação, ó, informar a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Então, aqui é a ação. Se falta informação lá na mídia, né? Se falta informação, então a pessoa escolheu aqui a mídia para resolver. Aí, por meio de que a mídia vai realizar essa ação? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Então, já realizou o modo meio aqui, né? Aí, com que objetivo? A fim de formar cidadãos informados. Então, ó, já preencheu o agente aqui, o efeito aqui. E aí, a proposta aqui já está completa. Então, na competência 5, o aluno aqui, ele já tira 200 pontos. Entendeu? Aí, agora é a proposta 2. Paralelamente, agora eu vou resolver a tese 2. O Estado é o agente. Aí, gente, vocês podem perceber que aqui ele colocou outro detalhamento. Pode, mas só que fica um pouquinho mais difícil para vocês colocar desse tanto de elemento. Não precisa colocar 2, porque só conta uma vez. Então, se já foi contado a gente lá o detalhamento lá na mídia, e o Estado, não conta mais não, tá bom? Cada elemento só conta uma vez, tá bom? Mesmo que tenha 2 agentes, 2 efeitos ou 2 ações, mas só vai contar uma vez, tá bom? Então, o Estado, principal promotor da harmonia social, aqui é o detalhamento do agente. O que ele deve fazer? Aqui a ação, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Então, aqui é a ação, né? Por intermédio, então aqui é o modo meio, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Com que objetivo? Com o fito de amenizar o problema. Pronto. Então, já finalizou. E aí, foi resolvida as 2 teses. E também, eu acho que eu não coloquei na apostila, mas a gente vai produzir depois. Vocês podem fazer só uma. Só que eu aconselho fazer 2. Porque fica mais fácil para o corretor os 2 juntos, como? Resolver as 2 teses juntas? Que pode também. Agora, tem que ficar claro para o corretor que tu conseguiu fazer isso. Entendeu? Porque, às vezes, pode ser que ele não identifique que tu resolveu as 2 teses, mas pode resolver uma na ação, pode resolver outra no efeito, ou no modo meio. Aí, sendo assim, só faz uma proposta. Mas pode fazer também 2. Ó, gente, por que a conclusão é fácil? Porque tem muitas possibilidades de vocês fazerem, entendeu? Depois eu vou ver, quando a gente vai dedicar uma aula só para correção da conclusão. E agora chegou numa parte que é encerrar com chave de ouro, que é o fechamento tópico. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não terão uma realidade no Brasil. Uma realidade do Brasil. Aí, no final, vocês vão fazer um fechamento tópico, que é
retomar um dos repertórios, por exemplo, quem citou Utopia? Feito isso, a obra Utopia de More, não, como é, meu Deus? A obra de More deixará de ser utopia para ser realidade. Vocês vão só fazer uso produtivo. Pode passar. Ó, gente, chegou na conclusão, ó, os conectivos são esses. Então, ó, vocês vão usar, portanto, ou em síntese, em suma, por fim, desse modo, depois, diante do exposto, eu coloco aí, que também vale para o concurso. Mas, gente, no Enem, eu peço para não colocar que o texto do Enem não é expositivo, ele é dissertativo, tá? Então, vamos colocar todos menos diante do exposto. Logo, mediante os fatos citados, torna-se evidente, portanto, que... Então, pode colocar qualquer um desses, tá? Vamos deixar só o diante do exposto sem colocar. E aqui, eu coloquei 2 modelos de conclusão, tá? Para vocês seguirem. Aí, o outro eu digitei, é o modelo 1, eu digitei o modelo 1. Ó, vocês podem ver que tá assim, ó, é preciso, portanto, superar a gênese do tema. Aí eu digitei embaixo para a gente preencher. Logo, cabe ao, aí eu coloquei a gente, né? Responsável por, aí o detalhamento. Criar, realizar ação para a tese 1. Por meio de, que é o modo meio. Para que é o efeito. Pronto, resolvida a tese 1. Aí agora a 2. Além disso, o agente 2, para resolver a tese 2. Deve, ação para a tese 2. E aqui só tem agente e ação. E aqui já fez o fechamento tópico, que é o efeito do efeito. Espera-se, com essas medidas, diminuir os impactos do... Aí menciona o tema. Vamos ver bem aqui, passar aí, se dá tempo a gente preencher. Eu acho o modelo 1 um pouquinho mais fácil ainda do que o modelo 2. Ó, espera aí. Vamos preencher esse modelo aí. Ó, é preciso... Ó, gente, então, ó, primeiro, pode ver que eu digitei a mesma introdução, é a mesma conclusão. Primeiro, vocês vão fazer uma retomada. É preciso, portanto, superar a gênese do... colocar aí, endividamento no Brasil. Do endividamento no Brasil. A gente vai fazer só isso para encerrar a aula. Não vai dar tempo, a gente vai continuar na aula seguinte. Vamos tá vendo aqui. Do endividamento no Brasil. Pronto, a gente já fez a retomada. É preciso superar a gênese do endividamento no Brasil. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver. Logo, cabe ao. Vamos escolher um agente aqui. Cabe ao... Coloca aí, Ministério da Educação. Deixa eu ver. Vamos fazer de conta que a tese foi falta de planejamento financeiro. Maiúsculo, Ministério e Educação. Então, ó, eu escolhi um agente, né, Ministério da Educação. Ó, agora eu vou colocar o detalhamento, é só colocar a função. Ó, a gente pode ir lá na apostila, ó, viu? Ó, vou ensinar vocês a usar a apostila. Qual é a função do Ministério da Educação? Tem várias. Responsável por colocar aí, garantir o progresso do ensino brasileiro, ó, tô tirando da apostila. Responsável, pode digitar, por... Responsável
responsável por garantir o progresso do ensino brasileiro, garantir o progresso do ensino brasileiro. Pronto, gente. Gente, eu já retomei o tema, né? Já coloquei o agente, Ministério da Educação. O que ele vai fazer? Garantir o progresso do ensino brasileiro. Aí tem que criar, realizar, só para mostrar que é um verbo. Então, garantir é a ação. Ministério da Educação é o agente responsável por... responsável por garantir o progresso do ensino brasileiro é o detalhamento do agente. Pronto. Agora a gente vai criar uma ação para o Ministério da Educação. Deixa eu ver. Criar, realizar. Coloca aí. Tô tirando da apostila. Coloca aí. Implementar na grade curricular a disciplina de educação financeira. Viu como é prático? Estou tirando tudo da apostila. Implementar na grade curricular a disciplina de educação financeira. A disciplina de educação financeira. Deixa eu ver bem aqui. Por meio de... Vamos lá nos modo meio. Ok. Por meio de aulas que estimule a criticidade do tecido civil. Viu, gente? Tirando tudo aqui por meio de aulas que estimulem a criticidade do tecido civil. Deixa eu ver bem aqui. Criticidade do tecido civil. Pronto, eu já fiz aí uma proposta completa. Não, faltou efeito. Vamos criar um efeito agora. Deixa eu ver bem aqui. Implementar a gratuidade de educação financeira. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver bem aqui. Que estimula o tecido civil para que para que a sociedade aprenda a administrar o dinheiro, para que a sociedade ou então para que os alunos sejam futuros adultos capazes de administrar corretamente o dinheiro.
O último elemento, o efeito. Depois de efeito aí. Já tem o para quê. Para que, para que futuramente os alunos consigam administrar corretamente o manuseio do dinheiro. Manuseio do dinheiro. Uhum. Agora, vamos fazer de conta que a tese 2 foi consumismo. Consumismo foi uma tese muito usada, eu lembro. Vocês usaram muito. Gente, ó, se fosse no Enem, deixa eu ver se vocês estão lembrando. Eu encerrei aí. Minhas teses foram falta de planejamento financeiro e o consumismo. Aí eu encerrei aí, lá nas 30 linhas, até dinheiro. Quanto eu tiraria na conclusão? Vocês sabem? Não, a não ser que mude. Porque a conclusão quer que tenha retomada e a presença dos 5 elementos. E aí teve ou não? Teve. Aí tem agente, tem detalhamento, tem ação, tem modo meio, tem efeito. 5 vezes 40, 200. Mas qual era a competência que eu ia perder 40 pontos porque eu deixei uma tese abandonada? Eu só resolvi uma. Vocês sabem qual é a competência? CA1, CA2, CA3 ou CA4? A3. Viu? É que nem no médico. Eu vou no médico com gripe, com catapora, por exemplo. E aí o médico só passa remédio para gripe e me deixa vir embora doente da catapora. Só passou remédio para uma doença e me deixou sem as duas, né? Sem curar as duas, tem que curar as duas. Então, vocês lá tem que colocar uma proposta que resolva os dois problemas. Muitas vezes o aluno só resolve uma mesmo, deixa a outra. Então, tem que resolver as duas. Então, vamos fazer de conta que nossa tese 2 foi consumismo. Então, vamos lá. Quem vocês sugerem eu colocar como agente para resolver a tese do consumismo? Porque consumismo gera endividamento. Que tese vocês querem que eu coloque? Tese não, agente. Mídia, muito bem. Eu estava esperando isso aí mesmo. Ó, gente, se é tese 2, eu vou colocar um conectivo de adição, viu? Ó, então, se eu coloquei no desenvolvimento 2 além disso, agora eu vou colocar outro. Colocar aí outro sim. Aí eu contém. Ah, já tem, além disso. Além disso, já tem. O agente 2, pode colocar aí, digita mídia. Então, o agente 1 foi Ministério da Educação, agora o 2 é para resolver o consumismo. Colocar aí mídia, nessa linha que tá, mídia. Pronto, a mídia. Pronto, gente. Aí precisa mais eu colocar detalhamento, toda completa, não. Basta eu colocar um agente, uma ação. Gente, então agora eu vou lá numa ação para a mídia, vou pegar da apostila mesmo. O que a mídia deve fazer? Deixa eu ver. Compete à mídia a divulgação de informações concretas sobre. Oh, a mídia deve
Deixa eu ver bem aqui. O que vocês acham que a mídia deve fazer? Que ela é capitalista, ela coloca muito comercial para nos induzir a comprar em excesso, né? E se endividar. Então, basta uma ação aí para eu resolver a questão do consumismo. Vamos formar uma. O que vocês acham que a mídia deve fazer? Ó, já tem o deve. A mídia deve ação para a tese 2 agora. Ó, a mídia deve. Deixa eu ver bem aqui. Colocar assim, divulgar informações concretas, mas ela faz diferente, né? Ou então, divulgar propagandas televisivas a respeito do consumo consciente da população, a respeito da importância do consumo consciente, né? Mas ela faz diferente, mostra mil e uma utilidades para querer induzir a população a comprar, da importância do consumo consciente. Então, o corretor já vai entender aí, né? Consciente, faltou o S, depois. Pronto. Pronto, gente, ó, não tem aluno que faz outra proposta completa, pode, mas quando chega na conclusão, a gente sabe que não tem muita linha mais, não. Como é que você vai fazer duas propostas, mais um fechamento tópico? Então, aí já basta, o corretor já vai te dar os pontos, porque tu já colocou o que aí? Já colocou um agente e a ação para tese 2, então foi resolvida as dois, vai ganhar ponto na competência 3 e 5. 200 pontos aí já foi. E agora o fechamento tópico. Espera-se, com essas medidas, diminuir os impactos do endividamento no Brasil. Ou então, você pode retomar, por exemplo, vamos supor que o Marcelo tenha colocado o filme A Sorte, Até que a Sorte nos separe. Foi negativo, né? Ele ganhou na loteria e perde tudo porque não tem planejamento. Então, ele pode dizer assim, espera-se com essas medidas que eu não. Com essas medidas, a comédia Até que a Sorte nos separe ficará restrita à ficção. Então, eu quis dizer, e o corretor se encanta, gente, todas as redações nota 1000 têm um fechamento tópico. Ele quis dizer que com todas essas medidas que ele disse aí, não vai acontecer que nem aconteceu com o Tim e a Jane. Então, o filme ficou só na ficção, não vai refletir na realidade. Ficou bom ou não ficou? Maravilha, né? Pode encerrar a gravação. Paramos.